Aconteceu uma coisa ontem interessante nos Estados Unidos. Nada a ver com o Brasil. Mas eu vou chegar aqui no ponto. Que é o seguinte, Stephen Bannon, esse portentoso pensador... O Olavo americano. Eu acho mais sofisticado do que o Olavo, tá? Talvez menos culto do que o Olavo, mas politicamente, em termos de comunicação política, um cara particularmente sofisticado. Comunicação, você está falando? Comunicação política. Mas ele é um regimentador político também, não? O Olavo não é. Não, pois é, que o Olavo se propunha um intelectual e, de fato, foi um formador de muita gente. O Stephen Bannon, talvez ele seja menos um intelectual, eu já me acho meio esquisito falando do Olavo como intelectual, tá? Eu não, ele foi um intelectual público importantíssimo. Ele fez 4 ministros de Estado, vendendo não sei quantos milhões de livros. Então, não, tudo bem. Não estou falando se é bom ou ruim, você gosta ou não gosta, estou falando só do alcance. Tudo bem. É que o lugar do Stephen Bannon, ele é menos um pensador, embora ele seja um pensador. Ele tem uma pegada mais de, por um lado, um organizador de movimento político e, por outro, um comunicador excepcional. Mas são os dois talentos que levam à mobilização, né? É que eu acho que você pode fazer mobilização de outras maneiras. A maneira como ele faz é essa coisa mesmo de... Ele sabe organizar ideias de uma forma que sejam atraentes, e ele tem essa particular sensibilidade para tocar ali no homem comum americano, e eu estou falando homem propositalmente, porque não é uma coisa feminina, não. Esses movimentos radicais de direita costumam ser muito masculinizados, né? Mas tudo bem. O Bannon ontem fez uma defesa que todo mundo tratou com uma indignação imensa nas redes sociais americanas. O Bannon fez uma declaração ontem que foi de defender que o ICE, essa polícia migratória, fizesse o policiamento das sessões eleitorais nas eleições de novembro desse ano, nas eleições midterms. Todo mundo imediatamente, mesmo gente na Casa Branca se afastou. Não, isso não é isso que a gente está pensando, que absurdo, isso, aquilo, tal. E alguém estava me mandando uma mensagem meio assim, eu já não lembro mais em que circunstância foi, em algum grupo de zap e tudo mais, ou então uma mensagem pessoal foi: olha que absurdo, esse radical de direita e tudo mais. O Bannon, como o Nick Fuentes, que é um influencer / podcaster dessa turma incel lá nos Estados Unidos, radical de direita, eles têm essas figuras ultra radicalizadas que o que elas estão fazendo? E o Steve Bannon faz isso com muita consciência. O que ele está fazendo é fazendo com que as pessoas se acostumem a ouvir essa ideia. Ele sabe, quando ele falar pela primeira vez a ideia, vamos ter a nossa Gestapo, a nossa SA, a nossa SS, ali nas zonas eleitorais, quando as pessoas ouvirem pela primeira vez a ideia vai parecer absurda e todo mundo vai xingar. O Castilho está aqui dizendo: o Nick Fuentes não dá para levar a sério. Leve a sério, porque ele é sério. Porque o que essas figuras mais radicais da extrema-direita americana, o que elas fazem é treinar o seu ouvido. É treinar o seu ouvido para ouvir absurdo. Isso. Porque da primeira vez que o Steve Bannon ou o Nick Fuentes falam absurdo, entendeu? Aliás, o Nick Fuentes concorda com um bocado de gente na esquerda brasileira. Ele acha que os judeus são os novos nazistas, tá? A partir do momento que ele fala absurdo, a primeira vez que se ouvir, quando se ouvir na 10ª vez, daqui a 3 meses, puta, lá vem ele de novo. E desse lá vem eles de novo, dá mais 3 meses, é um pouco pesado, né? Acho que não precisa. Quando chegar em novembro, a ideia vai ter
Vamos lá da imprensa, o fulano do Partido Republicano acha que a gente tem que compreender que um fortalecimento da segurança das eleições é importante por causa de X, Y, Z. Já o fulano do Partido Democrata acha que não é o caso, que a própria polícia normal poderia dar cabo disso, como foi nas outras eleições. Mas aí o cara do não sei dos quantos já começa a virar um debate entre duas ideias razoáveis. É isso. O nome disso é abrir a janela de Overton. Isso. O nome disso é fazer com que uma ideia absurda comece a se tornar normalizada. Vamos pegar essa Groenlândia logo. É isso. E aí, gente, nesse jogo, o que está acontecendo aqui no Brasil? 6 meses atrás, dar porrada no Supremo Tribunal Federal era coisa de bolsonarista. Já não é mais. Já não é mais. E não é mais porque os ministros se descolaram da realidade e estão fazendo publicamente discurso contra não precisamos ter um código de ética, porque a ética somos nós. Nem a esperteza política de negocia um código de ética que é fácil para todo mundo. Não. Precisa se posicionar publicamente contra a existência de um código de ética. Como é que você justifica? Como é que você... O Supremo... A coisa que me assusta mais é, nessa circunstância, que a gente acabou de fazer um julgamento super importante, que depende da credibilidade do Supremo, que depende imensamente da credibilidade do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é justamente um dos caras que está com o 38 ali na direção do pé, soltando o peso do dedo no gatilho, dando um tiro no pé atrás do outro, entendeu? E dinamitando a reputação. E eles estão criando, daqui a um ano, a gente vai estar num tipo de debate público que não, o Supremo é podre. O Supremo não é podre, o Supremo tem um problema. Mas daqui a um ano, a conversa já é uma conversa na base, porque é o mesmo raciocínio ali do Steve Bannon. Só que a diferença é, o Steve Bannon é um ativista político que está preparando o campo para poder botar a SS e a Gestapo cuidando das eleições americanas. Se vai conseguir ou não, eu não sei, mas ele está fazendo o trabalho dele e ele sabe fazer esse trabalho. Aqui é o Supremo que está construindo esse espaço. Tem um ponto interessante aí que é o seguinte, esse incômodo, repito, com essas atividades aparentemente não jurisdicionais ou extras que são desempenhadas por determinados ministros, vinham gerando um incômodo grande na comunidade jurídica. Na comunidade jurídica. Tá? Mas todo mundo ficava quieto. Quando houve a perspectiva da mudança da presidência para o Fachin, todo mundo sabe que o Fachin é um sujeito que é um probo, que é um homem honrado, que é um homem direito, etc. e tal. Houve uma mobilização toda em torno da ideia de que ele deveria fazer alguma coisa, e ele foi apoiado para isso, por essa comunidade jurídica. Tá? Preocupado exatamente com a imagem do Supremo Tribunal Federal. Então, e a forma pela qual o Fachin encontrou de sinalizar para a sociedade que alguma coisa ia ser feita era através do Código de Ética. O Código de Ética, gente, não é nem cogente, não é uma coisa que é para valer uma lei, não sei o que e tal, entendeu? Mas é uma sinalização simbólica importantíssima. É para mostrar que o Supremo, assim, aqui vamos dar um jeito, assim, sabe? Vamos dar daqui para frente. É uma coisa simbólica, o significado simbólico de que... Porque se o Supremo emite uma mensagem de autocontenção nesse sentido, isso serve de novo de exemplo para quem? Para deputado, para senador. Né? Isso é uma sinalização importante. A resistência à sinalização por parte de determinados ministros. Eu não estou fazendo nada demais, porque eles pensam o seguinte: estão querendo dizer que eu fiz alguma coisa errada? Eu não fiz nada errado. Porque eles estão fazendo aquela interpretação minimalista das regras, entendeu? Que é uma interpretação hiperpositivista. Isso é que é muito engraçado. Porque na hora de interpretar em abstrato, você tem essas interpretações neoconstitucionais, baseadas nos princípios constitucionais, você faz aquela elaboração hermenêutica toda para você conseguir manter a moralidade administrativa. Mas quando se trata deles próprios, eles são hiperpositivistas e hiperminimalistas. É assim, você esquece os princípios, você fica só no texto da lei e mesmo assim faz uma interpretação textual minimalista naquilo que diz respeito a eles. Então,
tão habituados a imaginar que, por julgarem em última análise o que é o constitucional ou não, que eles simplesmente acham que aceitar o código de ética é botar a carapuça na cabeça de que eles fizeram alguma coisa errada. Entendeu? E daí vem essa resistência. Agora, quando a gente vai contar os apoios que tem dentro do Supremo, seria mais fácil, eu ia brincar dizendo que era mais fácil ter adotado o código de ética 10 anos atrás, 5 anos atrás. Né? Se bem que eu não sei porque era o governo Bolsonaro, mas uns 10, 5 anos atrás. Mas alguém pode dizer também que naquela época eu não ia precisar do código de ética. Entendeu? Não, precisava sim. Você tinha situações, a gente não pode esquecer, a gente fala do Supremo há relativamente pouco tempo, mas a gente teve uma situação que era no mínimo anômala, que se chamou atenção para isso na época. O ministro das Relações Exteriores de Fernando Collor saiu do TSE, foi o sujeito que comandou o processo eleitoral no qual o Collor se elegeu, Francisco Rezec, saiu do TSE e do Supremo para ser ministro das Relações Exteriores, integrar o governo que tinha sido eleito e depois foi renomeado para o Supremo. Essas relações elas não são tão recentes assim, Gilmar Mendes. Mas naquela época o Supremo não era Supremo. O Supremo só começa a virar Supremo do ano 2000, 2000 e pouco. No tempo do Collor, ele era aquele... Você nem sabia nem que era o Sidney Sanches, lembra? Que só foi o Sidney Sanches que presidiu o impeachment do Collor? Ninguém nem sabia que era Sidney Sanches. Mas aí eu insisto, cara, é dever justiça. A TV Justiça. A ideia, o espalhafato do Supremo, quando você começa a ter sessões transmitidas ao vivo, quando os ministros começam a ter as suas caras conhecidas, você tem um jogo de vaidades aí. Mas tem também essa mudança na forma de interpretar a Constituição que a gente chama de neoconstitucional ou pós-positivista, que é essa coisa que você pega os princípios da Constituição, aí tem que combinar aquilo com os outros princípios, fazer um equilíbrio, pegar as normas. Isso dá um poder muito maior. Você passou a ter uma doutrina que dizia que o Supremo Tribunal Federal tem um poder político central porque ele é uma espécie de poder constituinte permanente. Por quê? Porque a Constituição foi feita pelo povo e aí o poder constituinte desaparece e fica só o poder constituinte derivado, que é o Congresso. Mas que o Supremo se legitima na medida em que ele mantém, em última análise, a vontade do soberano que foi primariamente plasmado na Constituição, entendeu? Então, por isso, ele está acima dos outros poderes, de alguma maneira. Aí vem o problema, aquela questão que a gente fala aqui, que o Pedro também já mencionou. Do nosso modelo, o Supremo não está acima, ele está acima e está do lado ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Então, não fica claro onde é que ele está. Quando é que não interessa, ele é igual aos outros poderes. Quando não interessa, ele está acima. Teoricamente, você deveria ter 3 poderes com a seguinte característica. Um poder estritamente político, que é o Congresso Nacional, o Legislativo. O segundo poder é simultaneamente técnico e político, que é o executivo. Ele é técnico porque ele precisa de técnicos para administrar, mas simultaneamente ele é político porque ele é encabeçado por uma pessoa que é eleita com um determinado ponto de vista para implementar um determinado conjunto de políticas públicas num caminho para resolver os problemas do país. Quer dizer, você bota no comando gente que é eleita, com o objetivo de implementar uma determinada visão para o país, e você conta para fazer com que isso aconteça, para executar, você conta com técnicos, você conta com administradores, você conta com economistas, você conta com médicos, você conta com educadores, né, professores, tal. Você precisa de um conhecimento técnico ali naquela ação, que é diferente do legislativo. Legislativo é pura política, pura política. É claro que tem um assessor ali que sabe estruturar um texto legal, mas é essencialmente pura política. Aí você tem o judiciário que deveria ser técnico, absolutamente técnico. Ali é só, os livros, as leis que o Congresso aprova e as decisões que deveriam ser cegas, né? Aquela coisa, uma cara branca, né? Uma blank face, né? Aquele rosto que... A boca que diz a lei. Exatamente. Aquela coisa ali de... É uma tábula rasa, né? No sentido de não estar espelhando, não estar refletindo absolutamente nada. É algo que é apenas a técnica da lei. A gente sabe que a gente sabe que isso é um ideal
que no mundo real as pessoas convivem, há cruzamentos, e afinal de contas, a Praça dos Três Poderes não tem esse nome à toa. Você, em 5 minutos caminhando, vai do Supremo para o Congresso, do Congresso para o Planalto. Os três poderes estão ali representados e todos muito, muito, muito próximos. O presidente da República, senadores, deputados federais, ministros do Supremo. Mas deveria ser assim. Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.